Você sofre de problema de coluna, hernia de disco, problema no ciático? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar umas dicas ótimas que me ajudaram muito a superar essa questão. Às vezes, a nossa vida tá tão corrida, tá tão pesada que a gente acaba adquirindo algumas doenças. Na verdade, a gente acredita que adquire, mas na verdade a gente não adquire, a gente manifesta. Como assim manifesto? Você já sabe que a sua realidade é criada por você. Então, assim, no momento que eu tenho uma doença, é porque eu manifestei ela. De alguma forma ou de outra, eu manifestei aquela doença. Eu tive por muitos anos trabalhando em um lugar onde eu não gostava de trabalhar, numa função e principalmente, na verdade, a função até não era uma coisa tão ruim, porque eu até acabei adquirindo um conhecimento bem legal. Gosto muito do que eu aprendi lá, faço até hoje, então pra mim nesse ponto foi bem legal. Mas o lugar, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar interagindo, eu gosto de pessoas, meu negócio é pessoas. E lá eu trabalhava quieta no meu lugar, eu não falava com ninguém, e aquilo foi gerando em mim uma tristeza, digamos que uma depressão, né? Algo assim. Desencadeei uma ansiedade. Foram anos, né, trabalhando ali, né? Eu precisava trabalhar, tinha que trabalhar, né? Mas eu tava totalmente infeliz. Chegava a hora de eu ir pro trabalho, eu passava mal, assim, me sentia ruim, me sentia com raiva e ruim. Ruim por eu saber que eu tinha que passar o dia todo fechada dentro de um lugar sem poder trocar uma palavra com uma pessoa e me sentia ruim por saber que eu era obrigada, entendeu? E aquilo me fez muito mal. Eu trabalhei por mais ou menos uns 5 anos nessa função. E então assim, ó, eu comecei a ficar doente. Quando a gente não está feliz com aquilo que a gente faz, a gente fica doente. E eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter dor demais, que eu não parava nunca. Aí começou a doer perna, doer coluna, doer pescoço, enfim, né? Aquilo virou numa bola de neve até o dia de eu cair no hospital sem poder caminhar. Eu não conseguia me mexer, gente, era uma coisa tão horrível, fora do comum. Eu, tipo, fiquei paralítica por um mês. Eu não caminhava, não ia no banheiro, não fazia nada, eu era carregada. E quando alguém mexia comigo, porque às vezes eu precisava me mexer, meu marido, né, precisava me mexer para poder até descansar um lado, né, enfim, eu quase morria gritando de dor. Só que tá, aí eu fui no médico, eu tinha desencadeado ali uma hérnia de disco, pegou o meu nervo ciático e foi uma coisa horrorosa. Eu andei por tudo quanto foi médico, ortopedista, passei por uns 3 ortopedistas, eu fiz todos os exames necessários que precisava, todos os remédios que existe eu tomei para dor, até um remédio que o médico brincava que ele era primo da morfina, que é um dos remédios para dor mais forte que existe. E foi muito difícil, muito difícil. Eu não tinha mais o que fazer, eu já tinha feito a medicação, eu já tinha feito tudo, né? O que eu podia fazer. Me deu até um problema intestinal, constipação intestinal, tudo. Então toda semana eu baixava o hospital, eu voltava pra cá. Gente, era uma função. Então, eu contei essa história pra você ver da onde que a gente vem às vezes, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa falando no YouTube, na TV, e e não tem consciência do que aquela pessoa já passou. E nada melhor para falar e para a gente escutar aquela pessoa que já passou por algo que a gente está passando, né? Tem experiência. Então, chegou um certo tempo, né, que eu já não estava mais aguentando aquela vida ali, de viver doente. Eu cheguei até cogitar que eu estava com algum câncer e ninguém descobria. Eu cheguei a falar com meu marido, eu acho que eu não tenho muito tempo de vida. E olha só a situação. E, né, comecei
Comecei a dizer para ele como que ele teria que agir com os filhos, e enfim, gente, olha a situação. Aí eu peguei e fui no YouTube, né? Comecei a pesquisar lá vídeos de como sair da depressão, como sair, né? Enfim. E aí eu encontrei várias coisas boas, vários conteúdos, e eu comecei a entrar de cabeça, assim, a estudar mesmo, sabe? Foi até um momento que eu cheguei e tomei a posição, eu mesma, sabe? Eu tomei a posição de mudar minha vida. Eu digo, a partir de hoje, eu não quero mais essa vida pra mim, eu não vou aceitar. Eu tenho 30 e poucos anos, por que que eu vou aceitar isso na minha vida, sabe? E eu dei um basta, gente, naquele dia. Eu me levantei, eu ainda tava ruim, sabe? Ruim. Eu passava o tempo todo deitada. Deitada. E a minha vida só indo cada vez pra pior. Em tudo, todos os sentidos, financeiro, todos os sentidos. E eu me levantei num dia. Parece que eu me enchi de força naquele dia. Mas, por quê? Porque eu já tava praticando a lei da atração, né? Só que eu tava começando, eu tava assim, deitada sem poder se mexer, vendo os vídeos assim no telefone sem poder se mexer. E aí eu peguei e tomei essa posição, levantei com muita dor e comecei a organizar as coisas dentro da minha casa. Eu tomei assim um propósito, sabe, naquele dia. Eu falei assim, ó, tudo que eu não tô usando hoje, eu vou pôr fora, sabe? Roupas, sapatos, coisas assim, que tava ali parada, energias estagnadas. Eu disse, hoje eu vou tomar um propósito, eu vou tirar tudo, sabe? E fui, devagarinho. A dor era terrível. Eu ia ainda, eu botava um banco, sentava, mexia, tirava as coisas. Botei, fiz um sacolão, doei tudo. E aí, cada vez que eu fazia aquela limpeza, eu pensava que eram as energias ruins que estavam saindo, as doenças, as energias, e para abrir o espaço para o novo, sabe? Eu tava recebendo, eu não tava ganhando nada nem comprando nada, mas eu tava recebendo como se fosse uma energia nova dentro da minha casa, entendeu? E daquele dia em diante, gente, foi tanta mudança. E aí daí eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu comecei a me sentir mais positiva, né? E, enfim, começou a mudar muitas coisas dentro de mim, sabe? Muitas coisas. Eu comecei a abrir minha mente para ter novos objetivos. Eu morava numa casinha bem velha, bem feinha, bem, né? Mudei para esse AP aqui que eu gosto muito, tô muito contente, né? Fui mudando assim devagarinho, sabe? E eu tô muito, muito agradecida hoje, mas, gente, eu comecei a agradecer por tudo na minha vida, sabe? Agradecer por tudo. Primeira coisa, mudei de emprego, né? Eu disse, esse emprego tá me levando a fazer isso, porque o que acontece? Quando a gente ser humano, tem um poder incrível de cocriação, só que a gente não tem consciência desse poder. Então a gente acaba achando que tudo é casualidade, tudo é normal. Só que não. Quando tu tem um emprego que tu não gosta, que tu realmente odeia, detesta, sei lá, quando tu tem um emprego assim, tu faz de tudo para não ter que ir para aquele emprego. Então tu acaba desencadeando uma doença, tu acaba desencadeando uma depressão, uma ansiedade, entendeu? E aí foi o que foi acontecendo, sabe? Depois que eu saí desse emprego, gente, eu peguei um outro emprego. Eu peguei um emprego, mas eu achei que eu não iria dar conta. Porque eu sabia todo o problema que eu tinha, né? Eu pensei assim, não, se lá eu tava desse jeito, imagina nesse outro que eu tenho que trabalhar muito mais, porque eu trabalhava em pé, corria, era um serviço bem agitado. Gente, eu peguei naquele serviço, mas era um serviço com o público, e eu não tive nada. Sabe o que que é nada? Nada, o tempo todo que eu trabalhei lá, eu tive saúde, daí eu tava trabalhando naquele emprego, arrumei outro emprego, né, porque eu queria aumentar minha renda, eu trabalhava em 2 empregos, e eu não tinha nada. Finais de semana, eu acordava às 4h30, no sábado e no domingo, e chegava em casa às 8h15 da noite, às 20h15, trabalhando o dia todo.
não é o certo, né? Mas a questão é, eu não tive nada. Sabe o que é nada? Eu simplesmente saí daquele emprego que eu tinha pavor, eu ressignifiquei a minha vida e fui para o outro com toda a força interior que eu tinha e eu consegui. Eu trabalhei, eu fiquei o tempo lá, o tempo necessário que eu precisei, né? Porque tudo na vida é um ciclo. Depois encerrou meu ciclo lá, beleza. Mas, gente, foi incrível a força interior que a gente tem e a gente às vezes não sabe. Então, se tu tá num trabalho que tu não tá te sentindo, tá ficando doente, tá muito doente, tá num relacionamento onde tu tá muito doente, analisa que às vezes tu cria aquela doença, tu cria aquela realidade para se vitimar, para não ir trabalhar, tu cria aquela doença para poder se livrar de alguma coisa que tu não quer. Muitas vezes a gente não consegue assim achar uma saída e o corpo sempre procura nos ajudar, a nossa mente sempre procura nos ajudar e ela vai criar coisas que vai estar te deixando doente, tu não vai estar entendendo por quê. Comigo foi exatamente assim. No momento que eu me livrei daquele serviço, que eu mudei a minha consciência, eu nunca mais tive nada. Se a hernia de disco tá ali ainda, não sei te dizer, não sei mesmo, porque eu nunca mais precisei ir no médico. Faz 2 anos eu nunca mais tive problema nenhum, eu nunca mais caí de cama, nunca mais. Eu trabalho normal, eu vivo a minha vida normal, né? Eu até cuido algumas coisas que eu sei que me atacava muita dor e eu ainda tenho aquilo de cuidar, mas eu tô super normal, eu caminho, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Se eu tiver que fazer limpeza, eu faço. Enfim, tá tudo certo. Mas o que? Eu consegui me curar. Gente, a gente tem que se curar. Quando a gente se cura, tudo cura a nossa volta, entendeu? E aí, hoje eu tô outra pessoa, graças a Deus. Então, assim, ó, eu super indico pra você. Tá com alguma dor, tá com algum problema, vai ver onde é, o porquê. O porquê dessa dor. O porquê desse problema. O que tu não tá gostando na tua vida? O que tu gostaria de mudar? Aí tu vai lá e muda. Ho'oponopono, meditação, expansão de consciência, equilíbrio do eu. Isso é a chave, gente. Entendeu? Positividade sempre. Gente, eu queria muito trazer esse vídeo para vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem de muitas doenças. O meu exemplo foi a coluna, mas o teu pode ser outra coisa. São tantas coisas, né, que acontece. Certo, gente? Ó, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.